Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor possa de uma maneira muito especial encher os nossos corações. Quero abrir com vocês aqui no Salmo 132, para que nós possamos concluir o compartilhar da última palavra sobre evidências da eternidade. Salmo de número 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada. Essa é uma das palavras que nós estudamos. Até que eu encontro uma morada para o poderoso de Jacó. Vamos para o versículo 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, tabernáculo. Adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um remanescente, um rebento, da tua carne farei subir para o meu trono. Se teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, é no sagrado nome do Teu Filho que nós nos encontramos aqui reunidos, tão carentes da Tua palavra, tão carentes do Teu cajado, tão carentes de sermos conduzidos a pastos verdejantes. Nós somos ovelhas extremamente necessitadas, Senhor. Nós somos pessoas que, se formos entregues a nós mesmos, desceremos ao mais profundo do inferno, Senhor. Mas por causa deste tão grande amor, o Senhor se esvaziou para encher essa terra do Teu amor. O Senhor se esvaziou para encher essa terra da Tua presença. O Senhor se esvaziou para nos encher de esperança. Se esvaziou para fazer de nós a Tua habitação. E agarrados a isso, Senhor, que nós podemos levantar os nossos olhos para os céus e Te adorar com toda certeza que o Senhor está no trono olhando para nós. E eu Te peço nesta manhã, Senhor, abra os Teus céus mais uma vez sobre esta palavra, Senhor. Irradia o nosso coração, a nossa mente, a nossa sensibilidade, Senhor, os nossos sentidos, para que nós possamos ver, sentir, para que nós possamos tocar tudo aquilo que é o Senhor na Tua palavra para nós. Nos ajuda, querido Deus. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs,
Foram estes os textos que nós estávamos examinando da última vez, onde podemos estudar esse assunto, evidências da eternidade. Como nós carecemos de aprofundarmos nesse tema, porque a nossa mente, ela é muito volúvel. Nós somos seres que as nossas emoções nos governam. Vai depender muito do que você sente, está sentindo, ou o que você está passando, para você reagir a tudo que Deus está falando. E eu digo isso, abrindo mais esse ponto, e sendo mais claro. Se você estiver emocionalmente feliz, a palavra de Deus tem mais acesso, a fé é mais viva. Porém, se você estiver espiritualmente ou emocionalmente abatido, está passando por uma crise, a sua fé vira um pó, a sua devoção. Existe uma outra vertente aqui, daquelas pessoas que só buscam a Deus e só aprofundam na sua vida devocional quando estão passando por uma crise, e a única coisa que elas querem não é vida devocional e nem vida de oração, elas querem a solução do problema. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que lá do outro lado está um Deus que conhece o antes, o durante e o depois. Ele não vai ceder a nossa vontade. Ele não vai fazer o que você quer porque você está orando, está jejuando, só porque está passando por uma crise. O jejum e a oração devem fazer parte da nossa vida o tempo todo. Oração tem que ser a nossa vida o tempo todo. Buscar a face do Senhor deve ser o objetivo supremo enquanto nós estivermos nessa terra. E nunca tentar constranger Deus ou aplicar-se a uma vida devocional enquanto está passando por um problema. Os problemas, meus irmãos, as lutas, minhas irmãs, são meios de transformação de vida. Agora, eu quero te dizer, nós não podemos ser governados pelas nossas emoções. As nossas emoções precisam ser governadas pela vida do Espírito no nosso espírito. Porque senão nossa vida se torna uma gangorra, vai depender muito das suas emoções para você ser um cristão fervoroso. Se você não está bem emocionalmente, você não está bem espiritualmente. A nossa vida espiritual tem que ser a vida num plano mais alto. Nós temos que viver a vida cristã nas alturas e não nas emoções. Isso aqui é a alma. A alma é o nosso homem periférico. O espírito é a realidade mais profunda do nosso ser. E por que estou dizendo tudo isso? Porque aqui nós estamos diante de um salmo cuja profundidade é algo extraordinário. Tudo que temos estudado, desde os oásis em Apocalipse, e agora estudando as evidências da eternidade, este salmo vai mostrar para nós. É impossível, se você lembrar do que foi dito nas palavras anteriores, e você lê esse salmo de maneira mais contemplativa, você vai perceber frases, verdades, exposições das palavras, saltando nas pequenas frases e palavras deste salmo. Eu disse para vocês da última vez, que nós temos que tomar muito cuidado com a leitura da Bíblia, com as aplicações das lições espirituais da Bíblia. Essa visão literalista, ela é extremamente perigosa. É claro que a Bíblia tem sim uma linguagem literal. A grande questão é, por que as pessoas não conseguem ter discernimento e revelação da palavra, na sua interpretação, elas tendem sempre a limitar a interpretação da palavra no sentido literal. E alguns costumam usar
a história ou exemplos para poder justificar a interpretação. A interpretação é uma revelação. Tem que vir do Espírito, porque foi Ele que inspirou este livro. Esta é a diferença de uma mente natural e uma mente espiritual. Quando as pessoas me perguntam, a Bíblia é um livro profundo? Eu digo para elas, a Bíblia é um livro muito simples. É um livro simples. Quando as pessoas dizem para mim assim, a Bíblia é um livro simples, eu digo, a Bíblia é um livro muito profundo. Porque ela tem a simplicidade na profundidade, a profundidade na simplicidade. Então nós precisamos estar certos disso. Se uma pessoa sabe pouca coisa, isto é, a pouca diferença de um zero para um O, ela consegue entender a Bíblia na mais profunda revelação. E pode ser que um acadêmico leia esse livro de capa a capa e não entenda nada. Porque o que depende é da sensibilidade do espírito dessa pessoa na leitura, contemplação e revelação. E por que digo isso, irmãos? Porque este salmo, ele tende a nos levar a perceber as suas questões, as suas implicações, apenas do ponto de vista literal. A ideia que você tem quando você lê esse salmo, é que Davi, ele queria construir o templo, porque desde que ele trouxe a arca, e a colocou em Siló, ele queria edificar um templo e colocar a arca lá dentro, porque os filhos de Eli, Ofinias e Finéias, lá em 1 Samuel, capítulo 4, eles tiraram a arca do tabernáculo e levaram para a guerra contra os filisteus, e a arca foi levada pelos filisteus. Passaram mais de 60 anos e a arca esteve ali. Então Davi foi buscar a arca, e agora ele traz a arca, e ele queria construir um grande santuário, e ali dentro colocar a arca. E quando você vai lendo esse salmo, você vê o anelo do coração dele. O que Davi estava buscando? O que Davi estava requerendo? Construir mesmo lugar para o Senhor? Sim, isso é literal. Isso é literal. Ele queria sim construir. Mas será que o Espírito Santo nos deu esse salmo para contar a história de Davi? Nós não queremos ler apenas a história da Bíblia, nós queremos a revelação da Bíblia. É isso que diferencia o natural do espiritual, do sobrenatural. É isso que tira você da periferia e leva para as profundezas, as grandezas de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. Então precisamos olhar mais atentamente. Já fizemos isso da primeira vez, até avançamos, mas não tem nenhum problema repetir, porque a repetição é a quintessência do ensino. Então vamos repetir de novo, vamos retornar. Versículo 6, quando ele diz, o contexto ele estava dizendo que ele não daria descanso aos seus olhos. Aí no versículo 5, ele coloca, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada. Essa palavra morada no hebraico é tabernáculo. Ele queria construir um tabernáculo. O sentido de tabernáculo aqui é de um lugar santo, exclusivo, consagrado. Um tabernáculo. E aqui é o ponto onde precisamos parar. Porque todos vocês sabem, e aqui, aqueles que não sabem, quero lhes informar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa perspectiva devocional. Nós estamos vendo o livro de Apocalipse de uma maneira nova, não nova, que inicia por nós, nova do ponto de vista daquilo que o Senhor está nos dando. Nova porque o Senhor tem nos permitido ver algo que muitos aqui como eu, aí 30, 40 anos, nunca tinha visto. É novo para mim. Não é novo porque nasceu em mim. Ver o livro de Apocalipse dessa maneira tem sido libertador. E o tema que nós estamos estudando em Apocalipse é evidências da eternidade. Me lembro que eu disse para vocês na semana passada sobre dois princípios.
no estudo de Apocalipse, é que para você entender as profecias de Apocalipse, é necessário que você tenha uma compreensão da Bíblia. Você tenha tido uma leitura mais devocional da Bíblia, não aquela leitura que você lê, mas não sabe o que leu, mas aquela leitura que você conhece, que você contemplou, que ficou guardado na sua mente. Mas você precisa também do livro de Apocalipse para interpretar muitos capítulos da Bíblia. Muitos capítulos da Bíblia só vão ser interpretados pelo livro de Apocalipse. Esse livro ele não pode ficar mais ignorado, irmãos. Esse livro não pode ficar em último lugar do nosso anelo, do nosso desejo pela palavra. Eu queria que você mudasse a sua prioridade em relação a este livro. Eu queria que você, a partir dessas mensagens, começasse a ver as glórias de Cristo nesse livro. Então aqui nós temos a palavra tabernáculo, morada no Salmo, tabernáculo na tradução. O que é a doutrina do tabernáculo na Bíblia? Esse é um ponto importante para aqueles que querem estudar a Bíblia com mais profundidade. É você conhecer a interpretação de uma palavra, de um assunto, do ponto de vista da doutrina. O que significa do ponto de vista da doutrina? Você interpretar um termo, uma palavra, que é um assunto, que é uma doutrina, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, não olhando a superfície, mas analisando de forma microscópica. E essa palavra tabernáculo, ela tem a sua origem, aparentemente, é claro, ela tem a sua origem no capítulo 25 do livro de Êxodo. Porém, eu me atrevo a dizer que esta palavra, ela inicia o assunto, essa doutrina, tabernáculo, inicia em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou a mulher. Quando Deus criou a mulher, na criação da mulher, com o homem ali do seu lado, Deus levou o homem a um sono e tirou do seu lado a mulher. A palavra que a Bíblia usa para a criação da mulher é edificou e a transformou-a em uma mulher. A palavra transformou-a é a palavra baná no hebraico, que significa edificou. Essa palavra, ela tem um sentido, um significado distinto, que ela percorre toda a Bíblia. Porque ali Deus está olhando para a igreja. Deus não está olhando para Adão e Eva. Deus está olhando para Cristo e para a igreja. E se você der mais alguns passos, avançar um pouco mais, você vai chegar em Gênesis capítulo 28, quando Jacó teve um sonho, e ele viu uma escada que tocava a terra, ou os céus, a terra. E quando ele teve aquela visão, ele ficou assombrado. A palavra assombrado ali é tomado de um profundo espanto. Ele disse, quão terrível, a palavra terrível ali, na nossa tradução, está no sentido negativo, no texto hebraico não. Quão espantoso, quão assombroso é este lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. O que estes dois episódios de Gênesis nos ensinam? Nos ensinam sobre os fundamentos da doutrina do tabernáculo. Do que nos fala a doutrina do tabernáculo? Nos fala de Deus mesmo, porque Deus é um tabernáculo. Deus, a sua pessoa, é um tabernáculo, habitado pelo seu Filho, pelo seu Espírito, eternamente. Irmãos, eu digo para vocês, este é o coração do ensino da Bíblia, que o anelo de Deus é habitar, é comunhão. Comunhão é uma das palavras-chave da Bíblia, é uma das palavras mais profundas, é uma das palavras que o inferno mais odeia, que Satanás mais odeia. Escute o que eu estou te dizendo, Deus é um templo, Deus é um lugar, é uma pessoa, mas essa pessoa é como um lugar de habitação, como um lugar de comunhão.
Tudo o que Deus faz tendo em vista esta comunhão, este lugar em Deus chama templo. Esse lugar em Deus chama um santuário. Essa doutrina começa aqui, nesses pontos que eu estou abordando superficialmente. Porém, quando você chega no livro de Apocalipse, você vê essa doutrina escancarada, você vê esse assunto numa glória maior, numa contemplação maior, numa revelação maior. Por favor, vamos ler aqui o livro de Apocalipse. Os capítulos 21 e 22, vamos ler apenas 4 versículos. Capítulo 21, versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ainda, capítulo 22, versículos 1 e 3. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca mais haverá nela maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A palavra servirão aqui. Os seus servos o cultuarão. Os seus servos, latreia, o adorarão. Aqui está, irmãos, nesses poucos textos, a relação do trono com o tabernáculo, do trono com a habitação. Eu tenho absoluta certeza que eu não consigo, e ninguém conseguirá esgotar toda a grandeza, todas as grandezas destes textos. Mas nós podemos ver aqui neste salmo, que o desejo de Davi, diante do desejo de Deus, simplesmente Davi está colocando neste salmo o que Deus anela. Deus buscou um homem, e ele encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Quem era Davi, irmãos? Você conhece o Davi? Claro que conhece. Rei de Israel. Quem era Davi mesmo? O que nós sabemos de Davi? Ele era um homem sanguinário. O homem segundo o coração de Deus é um homem sanguinário. Nós conhecemos Davi. Nós sabemos do adultério de Davi. O homem segundo o coração de Deus é um adúltero. Quem era Davi? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí? Como nós vamos entender? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque a verdade mais profunda do coração de Deus é o tabernáculo. Ele foi o primeiro a se preocupar com o tabernáculo. O coração de Deus e o coração de Davi pulsavam na mesma sintonia. Davi queria um tabernáculo para Deus. Os seus salmos são salmos de grande profundidade, são salmos proféticos. Ele canta para Deus, ele tinha um amor, ele tinha um anelo por esse tabernáculo, ele tinha um desejo por essa habitação. Davi sabia o quanto ele era vil, o quanto ele era indigno, o quanto ele era perverso. Davi se conhecia na luz da santidade de Deus. Davi sabia de toda a profundidade da sua iniquidade. Mas uma coisa que Davi nunca abandonou, foi a sua obsessão de que Deus um dia tivesse aqui na terra o lugar da sua habitação. Davi não podia conceber toda a plenitude da grandeza, do significado desta morada, desta habitação, deste lugar, porque esse tabernáculo não era um lugar para Deus. Esse tabernáculo, você vai descobrir
E Davi não podia descobrir, porque Apocalipse não tinha sido escrito. Mas eu e você podemos descobrir que esse tabernáculo não é apenas um lugar para Deus. O tabernáculo é um lugar em Deus. Não é um lugar onde Deus habita apenas. É um lugar onde Ele nos permite habitar nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se alguém me ama, se alguém ama a minha palavra, João 14, 23, meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Não turbe o vosso coração, na casa de meu Pai. O que é a casa de meu Pai? Esse é o termo, esta frase, ela constitui uma verdade profunda na Bíblia. E vocês precisam ver todas essas verdades, que elas têm a sua origem no livro de Gênesis. E quando essas verdades, elas nascem no livro de Gênesis, elas vão ter a sua consumação de revelação em Apocalipse. Casa de meu Pai. E quando você chega no livro de Gênesis, o que Jacó disse? Esta é a casa de Deus. Casa de Deus. Aquilo que Paulo diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que a igreja é a casa de Deus. O escritor aos Hebreus disse isso também em Hebreus 3, que Jesus foi fiel sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Não é este lugar que é a igreja, não é este lugar que é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Quando Davi cantava no Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que Davi tinha em vista? Ele tinha em vista o templo. Mas quando você diz assim para você mesmo, que alegria está na casa do Senhor, é estar nesse lugar? Não. A alegria de estar na casa do Senhor é o privilégio mais supremo do nosso coração, da certeza de que nós habitamos em Deus e que Ele habita em nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora o tabernáculo de Deus desceu para a terra, e Ele nos chamou para dentro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, venham. Esse convite, irmãos, não é só um convite ao arrependimento, é o convite aos arrependidos, para que façam de Cristo a morada. Fiel é Deus, 1 Coríntios 1,9, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Nós precisamos ler esse texto, até que a vida dele entre na nossa alma, habite o nosso espírito. Fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Qual é esta comunhão? Como é esta comunhão? Onde é esta comunhão? Qual é o nível dessa comunhão? Qual é a sua profundidade? Qual é o seu significado? Qual é a sua realidade? Tudo que você pensar em termos de glória, tudo que você pensar em termos de vida, tudo que você pensar em termos de graça, tudo que você pensar em termos de amor, está incluído nesta palavra comunhão, na qual Cristo está, e aonde nós fomos chamados. Não tem nada menos do que isso. A vida cristã, ela não pode ser algo menos do que isso. O evangelho que você crê não te oferece coisas vãs e baratas desse mundo. O evangelho que você creu, que você recebeu, ele te dá bênçãos eternas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então aqui está o assunto habitação. Quando você olha para Êxodo, capítulo 25, então você vê Deus dando os detalhes.
do que era o tabernáculo, o que significava o tabernáculo. Então você pega todas as particularidades, todas as medidas, você pega todos os materiais, tudo que envolve o tabernáculo, desde Êxodo capítulo 25. E Deus diz para Moisés: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então observe, irmãos, Deus, Ele leva Moisés a uma experiência desgastante. Moisés com 80 anos, Deus o faz subir 11 vezes, a 2.440 metros de altura no Monte Sinai. É uma experiência que beira o cúmulo do absurdo, do ponto de vista da lógica, da humanidade. O que Deus pede de Moisés beira o desumano. Um homem de 80 anos subiu um monte de 2.440 metros de altura. Moisés não era alpinista. Mas quando ele começou a ter as pequenas nuances da visão da casa de Deus, subir aquele monte era a sua obsessão. As 11 vezes que ele subiu aquele monte, traduz para nós o que Davi diz: não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não encontrar o lugar da morada do Senhor, enquanto eu não conseguir ver o tabernáculo. Deus foi mostrando partículas. Por que Deus não mostrou tudo de uma vez? Por que Deus não mostrou tudo para Moisés de uma vez? Porque Deus queria ensinar para Moisés que a visão da sua casa é uma experiência, não é um conhecimento acadêmico. Moisés era um homem dos homens mais sábios do Egito. Ele estudou no Templo do Sol para ser o faraó Moisés I. Ele conhecia tudo de engenharia, medicina, astronomia e muitas outras coisas mais. Ele era um dos homens mais cultos do Egito. Ele foi criado por Tamutse, que era a filha de Faraó. Foi treinado de uma maneira singular. Ele era o homem mais invejado de todo o Egito. Ele era o jovem mais cobiçado de todo o Egito. Moisés. Mas um dia o Senhor interviu na vida desse homem. E o Senhor o capturou sobremaneira. Levou ele para um deserto. Fez ele subir 11 vezes no monte. E foi dando a visão da casa e do sacerdócio. Irmãos, esse é o tema do livro de Apocalipse. Casa e sacerdócio. Porque Deus queria um povo que fosse uma casa para Ele. Deus queria um povo que fosse um reino para Ele. Deus queria um povo que fosse um sacerdócio para Ele. Meus irmãos, olhe com seus olhos o livro de Apocalipse, se esses três assuntos, casa, reino e sacerdócio, se essas três coisas, elas não estão claramente reveladas no livro de Apocalipse, e fica gente procurando quem é a besta, quem é o anticristo. Procure a casa, o sacerdócio, o reino em Apocalipse, e você verá. No capítulo 1, já tem esse chamado, já tem essa bem-aventurança, que o Senhor nos chama para ser reinos e sacerdotes. Aquilo que está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Quando o Senhor disse: se eles andassem diligentemente na sua palavra, seguindo os seus mandamentos, vós me sereis um reino de sacerdotes. Então, quando chega no capítulo 25, o que Deus faz? Deus traz a visão do reino e do sacerdócio e da casa. E o livro de Apocalipse termina com esse assunto. Eu li para você os capítulos 21 e 22. Nós ainda, talvez, irmãos, não tenhamos a dimensão do que significa ser igreja.
Satanás tentou perverter esse assunto e mostrar que a igreja é uma denominação, é uma instituição, é um clube, é uma comunidade. Não, irmãos, 1000 vezes não. A igreja é a casa de Deus. A igreja é constituída daqueles que foram chamados para ser um sacerdócio santo. A igreja é o reino, é o governo eterno, por onde o trono de Deus governará por meio daqueles que forem aprovados no tribunal de Cristo, segundo as suas obras, segundo a sua responsabilidade, segundo a sua vocação, segundo o seu chamamento. Todos esses que forem aprovados reinarão eternamente com Cristo e a Ele servirão como sacerdócio. Deixe-me relembrar outros textos que nós não pudemos avançar com mais profundidade. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 9. Diz assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, sim, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós, olha que coisa linda, irmãos, Ele é a pedra que vive, a pedra eleita e preciosa para Deus. Vós, mas eu gosto desse também vós, como diz o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu, quando eu clamei por socorro. Ele me tirou da lama, onde eu era filho da ira, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do poço de perdição, e firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou um cântico novo nos meus lábios. Pedras, também vós, como pedras que vivem, sois edificados. Olha a palavra que nasce em Gênesis. Sois edificados, casa. Olha aqui o assunto da casa de Deus, casa espiritual. A casa espiritual é para o sacerdócio, para serdes sacerdócio santo, a fim de, qual o propósito, irmãos? Oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. As pessoas limitam esse texto à nossa vida aqui, é claro, parcialmente, porém sua plenitude nunca está intimamente, estritamente falando, não está intimamente ligada apenas à nossa vida. Porém, quando você abre o livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 15, capítulo 21, capítulo 22, você vai ver que em todos esses capítulos, eles vão nos mostrar nossa vida diante do trono, e nós pegamos a palavra diante do trono, a palavra diante, dessa frase, diante do trono, a palavra diante, a tradução dessa palavra indica duas coisas: aproximar a face da outra face, e presença. Fala de face a face e presença. Porque João, um simples pescador, ele não era nenhum acadêmico, ele não era um teólogo, nem filósofo, ele era pescador. Mas aquele que o inspirou, colocou essa palavra de maneira muito particular, para que ela nos mostrasse algo hoje. Porque naquele trono, quando nós estivermos servindo em nosso sacerdócio espiritual, nós contemplaremos aquela face que foi esmagada na cruz do Calvário por nós, e nós o contemplaremos, aquela face cheia de glória, como algo mais belo que existe em todo o universo. E nós o veremos, assim como Ele é, nós o veremos. Aquilo que Moisés pediu para Deus: mostra-me tua face, mostra-me tua face. Naquele dia, irmãos,
Aquela face será nossa eternamente. Aquela face será o nosso galardão, será o nosso prêmio. O nosso alvo eterno será aquela face. A nossa habitação será diante daquela face. Aquela face que foi esmagada, que foi rejeitada. Aquela face que foi coroada de espinho por nós, que foi esbofeteada por nós. Todos os seres prostrarão diante dela. E nós o adoraremos face a face. E a presença de Deus. Não há nada que possa nos encher de gozo e de alegria do que a presença de Deus. Tudo que nós sentimos, em nosso culto, em nossa devoção, em nossa comunhão, ainda é, irmãos, uma pequena fagulha, em comparação à plenitude da presença de Deus no trono. Ninguém tem, muito menos eu, tenho condições de poder dizer para vocês o que significa realmente a presença de Deus. Olha o que diz esse texto: sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de, essa frase, a fim de, indica propósito. Qual o propósito? Para oferecerdes sacrifícios. A palavra sacrifícios aqui, embora seja uma palavra tirada da liturgia judaica, a sua interpretação hoje é culto, é adoração, é louvor, agradáveis a Deus. Versículo 6. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião a pedra fundamental. Eu já disse, vou repetir mais uma vez: Sião na Bíblia fala do pensamento mais elevado, daquilo que ocupa a mente de Deus em relação ao seu povo. É a definição mais elevada do que é o povo de Deus no seu coração, na sua mente. Sião é uma metáfora da definição mais elevada daquilo que é o povo de Deus. Sião. Então vamos ler o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ao que está escrito em Êxodo 19, versículos 5 e 6, sacerdócio real, porque o sacerdócio tem a ver com o tabernáculo, e o reino tem a ver com o trono. O sacerdócio tem a ver com o tabernáculo, e o reino tem a ver com o trono. O sacerdócio tem a ver com a nossa devoção, com o nosso culto na eternidade. O reino tem a ver com a nossa responsabilidade eterna. Nós teremos responsabilidades, num grau muito mais elevado do que você tem hoje, em termos de responsabilidade com a sua vida, com a sua casa, com os seus filhos, com o seu trabalho. Escute o que eu estou te dizendo. Sabe essa responsabilidade que você tem? Daquilo que te é confiado. Lá na glória, nós não vamos viver como fantasmas, andando de um lado para o outro, vagando. Algumas pessoas têm essa ideia, que nós vamos ficar vagando pelo espaço, voando. Tira isso da sua cabeça, irmãos. Se você se sente responsável com o seu trabalho, lá a sua responsabilidade será extrema. A sua seriedade será extrema. As suas obrigações são profundamente significativas. Você vai ter um peso de responsabilidade. Porém, Deus te capacitará. Porque você está sendo formado até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, como está em Efésios capítulo 4. Nós chegaremos, nunca seremos como Ele. Nunca teremos as suas glórias, mas nós estamos sendo transformados pelo reflexo do seu caráter. E nós teremos responsabilidades eternas. Por outro lado, nós teremos a obrigação de sermos um sacerdócio diante do seu trono. Diante do seu trono, somos sacerdotes. Mas também, pelo seu trono, exerceremos o governo universal. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 21, nós temos a menção de nações, porque
haverá um novo céu e uma nova terra, nações. E aí que você tem que entender as dimensões das evidências da eternidade. Nós temos que, a partir de agora, entender esse assunto de uma maneira muito clara, porque esse é o nosso destino final. Essa é a nossa vocação celestial. Vou colocar só mais um texto e aqui nós vamos encerrar. Aliás, permita-me colocar um quadro de textos. Eu creio que eles vão nos ajudar muito. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, eu vou repetir: sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Agora vamos para Apocalipse. E nos constituiu, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Eu quero que você observe a frase, nos constituiu. Você está vendo o tempo aqui? Não é nos constituirá. Por quê? Porque João, ele está olhando para nós dentro da eternidade. Quando João profere estas palavras, ele já está vendo a obra consumada em Cristo. Ele já está vendo a igreja dentro da eternidade. Olha o que ele diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe o que significa essa outra parte do texto? Significa que João, quando ele vê a igreja como um sacerdócio real, aí ele começa a adorar. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando ele teve esta visão, ele começou a adorar. Irmãos, eu sei que é difícil para você, porque você ouve a palavra de Deus se olhando no espelho. Quando você se olha no espelho, você diz: eu sacerdote real, você não confia em Cristo, você não confia que aquele que começou em você a boa obra, ele vai concluir, ele não vai deixar a obra inacabada. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele ficou sabendo disso, só lá na glória, porque nós que ficamos sabendo disso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque se nós não tivéssemos esse texto na Bíblia, nós nunca diríamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa essa frase? É que tem um homem segundo o coração de Deus, que tem um homem que está no coração de Deus. Quem é este homem que está no coração de Deus? Salmo de número 8, versículo 4 diz assim: quem é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor. O cântico que nós ministramos, ele se esvaziou, menor do que os anjos. Paulo vai mais longe. Ele, sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. Ele tomou a forma de um escravo. Sabe qual era o direito de um escravo? Era nunca ter direito. A palavra que Paulo usa aqui em Filipenses capítulo 2 é doulos, escravo. Ele se esvaziou. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Esse salmo, infelizmente, irmãos, ele não foi traduzido, porque os tradutores não conseguiram chegar ao fim da revelação espantosa que tem nesse salmo. A tradução desse salmo é uma coisa que nos assombra. A tradução dele significa assim, traduz-se assim: quem é esse homem que por toda a eternidade ocupou o teu coração? O termo hebraico está aí. Quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra, lembres. Sabe como é a tradução dessa palavra? Aquilo que sempre esteve eternamente na tua mente. Havia um homem na mente de Deus. Esse homem não era Davi. Esse é aquele que o cego disse: Jesus, filho de Davi.
Aquele que Deus disse para Davi: Davi, você é sanguinário e não vai edificar a minha casa, mas o teu descendente edificará uma casa para mim. Não era Salomão, irmãos. Jesus, ele foi chamado de filho de Davi. E ele edificou a casa, e essa casa é uma casa eterna. Ele disse assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Não é apenas a arca que vai ficar na casa, é nós que vamos habitar a casa. Muitas moradas. Então você consegue entender aqui. Davi era o homem segundo o coração de Deus, isto é, Davi é o homem segundo o padrão que Deus estabeleceu de um homem no seu coração. E o homem que ocupa o coração de Deus e sempre ocupou o coração de Deus é Cristo. E qual é o grande chamado desse filho, segundo a linhagem de Davi? A edificação da casa. Jesus, como filho de Davi, veio para edificar uma casa. A qual casa? O escritor aos Hebreus diz no capítulo 3, versículo 6, somos nós. Nós somos essa casa. Regozijemos com essa verdade, meus irmãos. Então, deixe-me terminar os textos. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Se você não está satisfeito apenas com a leitura do capítulo 1, versículo 6, então vamos para o capítulo 5, versículo 6. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes. E aonde iremos reinar? Ele vai dizer: e reinarão sobre, não é é sobre a terra. Por quê? Porque a esfera do nosso reino, o centro do nosso reino é o trono de Deus. O trono o governa, e nós estaremos debaixo do governo do trono, sobre a terra. Reino e sacerdotes. Capítulo 20, e o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esta é a esfera do reino milenar, que não tem a ver com aquilo que muitas pessoas ensinam aí, que esse milênio, ele é fictício. Não, ele será uma realidade, e nós estaremos nele. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu quero terminar aqui, e que o Senhor nos ajude a penetrar nessas verdades, como também tomar essas verdades e penetrá-las em nosso coração, porque nós necessitamos nesse tempo, irmãos. Existem muitas coisas nos puxando para baixo, existem muitas coisas que estão roubando de nós a alegria da salvação, existem muitas coisas que visam destruir a nossa fé, existem muitas coisas que estão corrompendo, ou corroendo a nossa esperança. Existem muitas coisas hoje, obras das trevas, que estão disfarçadas de muitas coisas, que estão pervertendo o nosso chamamento, a nossa vocação. Existem muitas atividades malignas, que está tirando do seu coração o fervor, sua devoção, sua comunhão com Deus na palavra. Existem muitas obras satânicas que está te isolando, que está tirando você do lugar da comunhão. Porém, a minha oração é que essa palavra, como uma espada inflamada, entre no teu coração, reavive a tua esperança, o teu amor, o teu fervor, a tua alegria. Que esta seja uma manhã especial para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos passando por lutas, não é só você, dificuldades, não é só você, desânimo, não é só você, porém nós não temos um plano B, compreende? O Senhor não nos deu um plano B, Ele disse: eu sou o único caminho, só tem um caminho, não tem atalhos.
Só tem uma porta. Então o Senhor te chama hoje a fazer uma oração de renovo. Oração para você ter um renovo de Deus na tua vida. Porque só você e Deus sabe o quanto do amor está esfriando, o quanto do fogo da presença do Espírito está se apagando. Só o Senhor sabe o quanto você tem entristecido o seu espírito. Só o Senhor e você sabe a distância na qual você se desgarrou. A quantos quilômetros você está desgarrada. Mas que nesta manhã você tenha a humildade de se aproximar do Senhor. Como uma pedra que vive, como uma casa espiritual, como aquela que foi chamada para ser um sacerdócio real. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude nesta hora. Que a mão do Senhor possa tocar a tua vida nesta manhã. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso que nós pudemos ler a tua palavra, meditar nesses textos, ouvir a tua palavra penetrar em nossos corações. Nos ajude nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, o inimigo, ele faz e fará de tudo para provar para nós que essa palavra não é a verdade. Ele vai se disfarçar de muitas situações para fazê-la morrer dentro de nós. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa se colocar à nossa frente nesta hora, como grande general, como grande Senhor da nossa vida. Toma a tua espada, dissipa toda a obra das trevas, todos os dardos inflamados, que possa vir contra o teu povo que tem recebido esta palavra nesta hora. Vem com a tua palavra e nos governe, vem com a tua palavra, nos leve a pastos verdejantes, vem com a tua palavra, nos leve às águas tranquilas, porque nossa alma tem sido agitada por tantas coisas, Senhor, que tem nos desanimado, que tem esfriado nossa fé, que tem apagado o fogo da tua presença, que tem nos feito retroceder. Ajuda-nos agora, Senhor, que toda obra das trevas, desde o início dessa reunião nós temos orado e repreendido todas as obras das trevas, que tem vindo sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sejam dissipadas agora no nome de Jesus, e que a tua palavra caia em um solo fértil nesta hora. Torna o nosso coração um solo fértil nesta hora, Senhor. Que haja vida da tua palavra, alargue a nossa visão, abra os nossos olhos, abra o nosso discernimento, a nossa percepção, a nossa contemplação, de que somos a tua casa, somos o teu tabernáculo, somos o teu sacerdócio. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que haja um batismo de alegria e de gozo, Senhor, por poder ouvir a tua voz, e que este gozo nos liberte de toda tristeza, que esta alegria da tua presença, que esta alegria da esperança da tua face, possa curar o nosso coração nesta hora, possa nos libertar de toda a ansiedade, Senhor, de toda tristeza, de todas as decepções, que o Senhor possa realizar um grande milagre neste lugar. Nós rogamos aqui, no exaltado e poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho, em nome de Jesus.